A maior investigação de OVNIs na história do mundo não foi um programa do governo do ZEUA. Foi lançada pela antiga URSS no final da década de 70 e produziu pilhas de relatórios altamente confidenciais. Em setembro passado, o Congresso ouviu testemunhos sobre arquivos outrora classificados dos programas russos de OVNIs, arquivos que caíram nas mãos de um jornalista americano. Nosso principal investigador, George Knapp, é o repórter que conseguiu esses arquivos e os trouxe da Rússia. Agora, pela primeira vez, o público poderá lê-los. George? Não está claro porque o Congresso não publicou os arquivos que entregamos em setembro, então faremos isso nós mesmos. Começaremos com 2 dos documentos mais importantes que obtivemos durante 2 viagens à Rússia na década de 90. Eles revelam incidentes de gelar o sangue que foram investigados no decorrer de um programa secreto massivo com duração de 1 década, gerido pelo Ministério da Defesa da Rússia, incluindo um que esteve muito perto de iniciar a Terceira Guerra Mundial. Poderiam OVNIs causar uma guerra mundial apocalíptica? Quase aconteceu em outubro de 1982, numa base de mísseis nucleares russa, no que hoje é a Ucrânia. Este documento contém alguns dos depoimentos de testemunhas oculares recolhidos por um programa secreto do Ministério da Defesa, criado na época em que a Rússia ainda era a URSS. O documento original possui carimbos oficiais da unidade militar responsável e os nomes das testemunhas, todos eles oficiais de alta patente. As testemunhas estavam estacionadas numa base de mísseis, perto da pequena aldeia de Uzovo. Eles observaram com admiração enquanto múltiplos objetos desconhecidos inundavam os céus, mudavam de forma, alteravam as cores, apareciam e depois desapareciam, viajavam em alta velocidade, mas também paravam no ar. Alguns oficiais fizeram desenhos das diferentes formações de OVNIs vistas numa vasta área ao redor e sobre a base. A declaração mais dramática veio de um oficial sênior de comunicações que observou com horror enquanto o sistema de controle de lançamento dos mísseis de repente se acendeu e alguém, de alguma forma, inseriu os códigos corretos que desencadeariam o inferno. Mísseis nucleares que poderiam atingir e obliterar Nova York em meros 25 minutos estavam prontos para o lançamento e os russos estavam impotentes para impedi-lo. Mal os objetos desconhecidos sobre a base sumiram, a sequência de lançamento terminou. A primeira menção deste incidente apocalíptico surgiu na nossa entrevista de 1993 em Moscovo com o coronel Boris Sokolov, o homem que supervisionou a maior investigação de OVNIs da história. Sokolov enviou uma equipa à base de mísseis, desmantelou o sistema de controle de lançamento e concluiu que os OVNIs foram responsáveis por assumir o controle das armas atômicas da Rússia. Ele achava que os OVNIs mandavam uma espécie de mensagem. A avaliação da DEA dos documentos russos não é algo que eu esteja autorizado a ver, mas várias pessoas a par do conteúdo me disseram, e alguns membros do Congresso, que os relatórios russos são legítimos. Você pode...